Bem-vindos, bem-vindos. Uma tarde fria aqui em Blumenau. E um passarinho veio nos dar as boas-vindas. Não estava aqui agora há pouquinho. Arrumar as coisas e ele apareceu. Mais uma palestra sobre autoconhecimento. Mais uma palestra importante sobre autoconhecimento. Questões que às vezes a gente não gosta de abordar, não gosta de olhar, né? Mas vamos tentar de uma maneira calma, equilibrada. Um pouquinho de humor ajuda também, né? Ao longo da vida, eu recebi a ajuda de muitas pessoas. Eu passei por situações difíceis, onde uma mão estendida por um amigo, por um conhecido ou mesmo por um desconhecido foram fundamentais, né? Foram importantes. Desde coisas muito simples, muito básicas, do tipo, eu estava numa cidade que eu não conhecia, jovem ainda, né? São Paulo, procurava uma determinada loja de computadores e pesquisei tudo, peguei as orientações, entrei no ônibus e falei com o motorista, né? Quando estiver perto de tal rua, por favor me avisa, né? Se for possível. Não tinha tanta gente no ônibus. O motorista, pode ser, não sei. Sentei, fiquei cuidando, acompanhando. Umas 2 paradas antes, uma senhora estava lá no meio do ônibus que ouviu a minha conversa com o motorista, levantou. A rua que o senhor deseja é daqui a 2 paradas. Agradeci ela voltou, sentou e eu cheguei no objetivo. Então, desde coisas muito simples, né? Eu recebi essa ajuda. E ao mesmo tempo, eu também tenho consciência que eu ajudei muitas pessoas. Né? Ainda ajudo e ainda recebo ajuda. Ajudei de várias formas também. Em situações muito difíceis e em situações muito, muito simples, né? Muito básicas. Esse ajudar é importante, esse ajudar faz parte do ser humano, né? Nós temos isso na nossa natureza. E mesmo aquelas pessoas mais difíceis dentre nós trazem, de alguma forma, essa manifestação, fazem esses atos, né? A gente às vezes não espera, mas são capazes. Às vezes não para com outros seres humanos, mas para com outros seres, né? E às vezes surgem situações assim que são inusitadas. Recentemente teve um caso na Rússia de uma escola, eu acho, que uma pessoa matou alguns alunos, umas crianças, né? Coisa assim, bem terrível. E o Putin, o presidente ditador todo poderoso da Rússia, veio se manifestar e disse que aquilo era um ato cruel e desumano. Uma pessoa que ordena um ataque a um país vizinho, independente, matando civis, desalojando as pessoas, acabando com a vida das pessoas, dizer que algo é cruel e desumano é meio estranho, né? Mas, mesmo esses seres ainda têm dentro de si um pouquinho de compaixão, um pouquinho de cuidado, de atenção com o outro. Legal. E ao longo dessa minha jornada, ajudando e sendo ajudado, algumas coisas a gente acaba aprendendo, algumas coisas a gente acaba entendendo melhor, nos traz autoconhecimento, nos traz informação importante. Eu creio que a principal delas é que ajudar o outro não pode ser de forma alguma, atender o desejo do outro. Embora, às vezes, seja a única coisa que sobra para se fazer, né? Mas não é legal. Não é legal. Porque você atender o desejo do outro vai criar uma situação muito ruim. Tanto para você, quanto para o outro. Eu acho que o ajudar tem que ser proporcional, o ajudar tem que ser bem racional e tem que
produzir algum resultado útil para ambos os lados, não só para um. Quando você atende o desejo do outro, você está só beneficiando aquele outro, dentro do desejo dele. E isso, em geral, é muito ruim. O fruto depois é amargo. Essa relação de ajuda, né, que se estabelece entre alguém que quer ajudar e alguém que precisa ser ajudado, ela pode se tornar doentia, né? Ela pode se tornar doentia por ambos os lados. Às vezes quem quer ajudar faz isso para benefício próprio. Por algum benefício próprio está fazendo isso. Por manipulação, por conquista de poder, por oportunismo, por assédio. E às vezes quem está querendo ajuda também está sendo oportunista, também está sendo invasivo, também está assediando, também está manipulando. Então essa relação de ajuda que tem vários aspectos traz isso. Ela pode ser ruim. E às vezes ela vai ser ruim por ser desequilibrada. Quem quer ajudar está imbuído das melhores atitudes, das melhores opiniões e vontades. Mas quem está sendo ajudado, não. Está querendo se aproveitar. E às vezes quem está sendo ajudado precisa realmente do auxílio, mas quem está ajudando quer tirar proveito. Temos muito disso. Temos muito. Né? Uma boa relação de ajuda é aquela onde você que está ajudando oferece alguma coisa importante, útil, necessária, se sente feliz com isso, se sente recompensado com isso, e quem está recebendo ajuda, recebe a ajuda necessária, importante, útil naquele momento, se sente feliz por estar recebendo aquilo, né? E gera um sentimento mútuo de agradecimento, de respeito, de amizade. O grande detalhe desse vídeo não é analisar essas situações, são diversas, não é julgar essas situações, é que a gente tem que trazer para a nossa consciência e que a gente tem que estar consciente disso, consciência consciente, lúcido, das situações nas quais nós nos envolvemos. Das situações de samsara, de repetição de padrão. Você vai ajudar e se dá mal. Você vai ajudar e se dá mal. Você vai ajudar e se dá mal. Você vai ajudar pensando que vai ser bom e não, tá ruim. Você vai ajudar pensando que vai ser ótimo e não funciona. Você samsara, repetição, repetição, repetição. Isso nos desgasta, isso nos consome, isso cria confusão, isso cria laços energéticos indevidos, isso causa problema para todos. E no cerne desse processo todo está isso. Ajudar não pode ser atender o desejo do outro. Porque quando o outro apenas deseja ajuda, é egoísta, é doentio. Eu quero que alguém me ajude a pagar essa conta que eu tenho e eu só quero o dinheiro para pagar a conta e acabou. Obrigado, tchau. Eu quero que alguém me ajude a conseguir um emprego e que não me venha cobrar depois. Que não me venha tirar satisfações se eu vou ser um bom empregado ou não. Aí você vai ajudar a pessoa a pagar aquela conta, porque é algo importante, conta de luz, conta de água, né, que a pessoa vai ficar sem. E você vai lá, ajuda a pessoa, dá o dinheiro. E você pergunta, mas fulano, por que você deixou atrasar isso de tão importante? Não te interessa, meta-se com a sua vida. Você está ajudando, quer
né? Participar um pouco mais, que é ajudar um pouco mais, orientar às vezes, que falta orientação. As pessoas, mesmo hoje em dia, principalmente hoje em dia, às vezes não têm a menor noção de quantos a pagar e a receber, né, de créditos e débitos, e a pessoa te escorraça. Um amigo, um conhecido, um parente, um filho do tio da sua vizinha está precisando de emprego e você vai num lugar, usa seu nome, usa a sua influência, usa o seu conhecimento e consegue uma vaga. De uma certa forma você se responsabiliza, você indica aquela pessoa. E a pessoa entra no trabalho, chega atrasada, sai a hora que quer, falta, pronta, coisa e tal, e os outros te perguntam, mas por que tu me indicou esse fulano aqui que só causou problema aqui na empresa? E aí você vai lá tentar entender um pouco, né, auxiliar um pouco mais a pessoa, e o fulano manda você calar a boca e cuidar da sua vida, porque ele faz da vida dele o que ele quer. Esses são dois exemplos muito básicos e muito clássicos de que você atendeu o desejo do outro. Eu tinha o desejo de conseguir um emprego, e era um desejo, era uma vontade qualquer, não necessariamente verdadeira, e pronto. Mais nada. Eu tinha o desejo que alguém me ajudasse a pagar essa conta de luz, e era só isso. Porque o desejo, ele é efêmero, o desejo, ele é um fogo que bate, queima tudo e acaba. O desejo não tem persistência. O desejo não tem muita razão. Desejo como se bastasse a si mesmo. Então eu passei por muitas situações como essa, onde você vai lá e ajuda, você vai lá e ajuda, você vai lá e ajuda. Aí a pessoa pede de novo. Aí você diz, não, mas tem alguma coisa errada. Aí você tenta conversar e você recebe isso. Cuide da sua vida. Não se meta. A minha vida cuido eu, faço eu do que eu quiser dela. E aí você tem que ser firme e dizer, então tudo bem, então também não ajuda. E aí às vezes escancara-se essa relação abusiva, onde a pessoa te culpa porque ela não paga a conta. Eu não estou pagando a conta porque o Luiz não me ajudou a pagar. Porque o Luiz é egoísta, porque o Luiz é isso, porque aquilo, né? E ele transfere para você toda essa carga. E muitas vezes a gente, numa ingenuidade, numa certa inocência, numa certa falta de traquejo com essas situações, a gente até aceita. Puxa, mas será que não sou eu que estou sendo realmente egoísta, né? Já que eu poderia ajudar e não fiz, e me intrometi na vida do outro, né? Invadi a privacidade. Não. Essa é uma relação doentia e nós temos que ter muito cuidado ao lidar com essas relações. Entrar nessas relações é muito fácil. Você vai lá e faz um pix para a pessoa, tá aí o dinheiro, ó, paga a conta. Mês que vem de novo. Sair dessas relações é uma jornada. É algo, às vezes, surreal. Eu já vi casos onde a família inteira da pessoa foi para cima do outro porque ele era obrigado a ajudar. Como assim você não está ajudando o coitadinho ali? Que ser maligno você. Você se diz da luz, você diz isso, você diz aquilo e não ajuda o coitadinho. E aí você vai explicar que já faz 6 meses que você vem sustentando aquele vagabundo. Aí quando a pessoa ouve que você fala vagabundo, é pior ainda. Aí é aquela celeuma na família, no ambiente, no trabalho, na escola, nos amigos, né? A relação de ajuda equivocada, abusiva, se manifesta. Eu penso que a gente precisa olhar para essas relações com muito cuidado. A gente precisa abordar essas relações com muito cuidado. Desde o começo. Desde o começo. Eu falo, né, aqui no canal, em muitos vídeos, sobre o reiki, né?
As pessoas fazem o reiki, se tornam reikianas porque querem ajudar a família, querem ajudar o pai, a mãe, o filho, o cachorro, o gato, e a comunidade, e a cidade, e o estado, o país e o mundo. Aquela ânsia de se doar, que também tem algo de patológico no meio, de doentio. Isso tem que ser muito bem observado. E quando eu digo que o reiki não é para isso, não é para salvar o mundo, não é para ajudar o mundo todo, porque o mundo não quer ser ajudado, o mundo quer ser o mundo, quer ser as coisas que são, e não o que eu quero que seja. As pessoas ficam chateadas, as pessoas ficam incomodadas. Elas me dizem, Luiz, você não é tão compassivo assim. A gente tem que ajudar. E aí eu olho essa imposição, tem que ajudar, com muito carinho, com muito cuidado, né? E digo, não tem que ajudar. Essa imposição é uma imposição que as pessoas colocam e que às vezes a gente assume, que às vezes a gente impõe a nós mesmos e que invariavelmente é atender um desejo efêmero, atender iniciar uma relação abusiva que não ajuda o outro. Não ajuda o outro verdadeiramente e não ajuda a nós mesmos verdadeiramente. Porque o saldo dessas relações, em geral, é tão negativo que o pouco que se tira de útil, às vezes parece que não compensa. Parece que não compensa. O outro continua fazendo as suas artimanhas, criando os seus desejos, as suas vontades e buscando outros alvos para atendê-los. Descarta quem ajudou, desconsidera, cria situações ruins na família, no trabalho, e está tudo bem, ele segue a vida dele, tranquilo e sereno. E você que estava lá imbuído desse sentimento de ajuda, de compaixão, sai se sentindo mal, se sentindo a pior das criaturas, porque você não ajudou, porque você prejudicou, porque coisas que não são verdadeiras. Ajudar é importante. Às vezes, um pequeno gesto é o que faz uma diferença enorme na vida das pessoas. Mas isso tem que estar consciente. Você tem que estar consciente a respeito dos riscos, das possibilidades do que está sendo feito. É claro, em algumas situações mais intensas, não há a possibilidade de conversar, de dialogar. O que há é um monólogo. Eu preciso, me dá. Acabou. Então, se a gente quer ajudar, se a gente pode ajudar e se a gente se predispõe a ajudar, muito bom, ajude. Baixou a poeira, passou a situação mais intensa, você chega e conversa. E a partir daí você já começa a observar se essa é uma relação adequada, correta, positiva, de crescimento mútuo, de ampliação de horizontes mútuos, ou se é uma relação abusiva, ou se é uma relação de assédio, de invasão, egoísta. Porque se a pessoa, né, passou aquela crise intensa, a pessoa não está disponível para conversar, mas fulano, por que você está assim? Beltrano, por que chegou nesse ponto a situação? Explica para mim, vamos conversar, vamos tentar melhorar isso, vamos evitar que isso aconteça no futuro. Né? Você chega de uma maneira adequada, né? Com aquele approach adequado, né? Escuta, conversa, troca, fala. Se não existe isso, é uma relação abusiva, não é uma relação de ajuda, é uma relação de aproveitamento de um sobre o outro. Se existe isso, mas a pessoa impõe tantos limites que chega ao ponto de dizer meta-se com a sua vida, também é uma relação que não tem futuro. É uma situação onde a pessoa está presa nos seus desejos, nas suas vontades, e o resto não importa. O resto não importa. Se você não ajuda, o outro ajuda, o outro ajuda, o outro ajuda, o outro ajuda, e eu peço e alguém ajuda. Então, o ajudar é importante.
mas é necessário que você esteja bem consciente do que significa esse ajudar e do que resulta a sua ajuda. Que você não faça isso vendado. Né? Que você não faça isso para se livrar do problema. Eu vou ajudar porque eu não aguento mais ouvir. Eu vou ajudar porque eu não aguento mais ver. Eu vou ajudar porque eu sou obrigado a ajudar. Eu tenho dívidas milenares e tenho que ajudar. Não. Você precisa ajudar conscientemente. Ah, Luiz, mas mesmo essas situações ruins aí que tu citou, será que não tem um fundo bom? Tem. Às vezes, você já percebe de pronto que você ajudou e aquilo ali é exploração. E você não ajuda mais, você se afasta. Mas isso é difícil para a maioria de nós. No geral, a gente se prende nesses jogos, se prende nessas situações, às vezes, tão esquisitas que a gente entra. Às vezes, esse nosso desejo de ajudar é uma fuga de nós mesmos. Às vezes, eu estou precisando muito mais de ajuda do que o outro, mas eu me predisponho a ajudar, eu me ofereço para ajudar, porque eu não quero olhar para mim. Então, há um potencial de autoconhecimento, mas que, em geral, se perde, porque são situações tão entremeadas, são situações tão pegajosas, com muito conteúdo emocional, com muita manipulação mental, que pouca coisa resulta disso. Como eu disse antes, o sofrimento às vezes é tão intenso para quem está querendo ajudar, para quem se predispõe a auxiliar, que acaba não compensando. Eu já tive algumas dessas situações. Espero não ter criado nenhuma delas. Acho que isso é muito importante. Eu espero não ter criado nenhuma delas. De ter causado algo assim para outra pessoa. Mas às vezes a gente não percebe essas certas amplitudes. Né? Em geral, eu prefiro assumir meus erros ampla e completamente, e tenho os meus sofrimentos, tenho as minhas dificuldades, tenho os meus erros terríveis ao longo da vida. Não foram tão terríveis assim, mas às vezes a gente cria eles meio maiores do que são, né? Às vezes eu lembro, mando reiki para essas situações do passado, mando reiki para as pessoas envolvidas, procuro melhorar, procuro adequar isso tudo. Às vezes eu sei que a minha reação não foi adequada, não foi proporcional e tudo mais, procuro compensar isso de alguma forma, estando bem consciente, bem lúcido a respeito dessas situações. Mas a gente precisa aprender. A gente precisa aprender a não cair nesse samsara, a não ficar preso nesses padrões, a não assumir as coisas que os outros jogam para cima da gente. Ah, você não quer ajudar, você é egoísta, você é egocêntrico, você não é cristão, você não é espírita, você não é budista, você não é humano, você não é isso, não é aquilo. Né? As pessoas às vezes pegam pesado nisso. Às vezes nem sempre a pessoa, mas quem está ao redor, porque está envolvido naquele jogo também, para que a gente não absorva essas coisas que não são nossas. O que nós tínhamos era um desejo verdadeiro, humano, de auxiliar, mas havia uma ilusão, havia um véu trespassando a situação que nos impedia de ver essa verdade. E às vezes nós dobramos esse véu, nós colocamos os nossos véus junto para que a gente não veja e para que a gente caia nessas situações. Eu creio que a maioria de nós deve ter caído uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes. Seja na mesma, seja em semelhantes, seja em diferentes situações de relações de ajuda que não são relações de ajuda. E a maioria não aprende, né? Ou aprende da pior forma.
com muito sofrimento, guardando muita coisa, criando muitas situações, muitos laços que são perniciosos, que são desgastantes. Às vezes você diz assim, puxa, eu estou sem energia, estou cansado, estou acabado. Por que será, né? Porque a gente esquece essas coisas, a gente não quer nem pensar nessas coisas, mas a gente carrega essas situações. A gente carrega essas situações. Situações de falta de gentileza, falta de compaixão, falta de cuidado. Situações de manipulação, de distorção da realidade. De responsabilidades que não são suas, que são assumidas por você. Faz parte da jornada. As pessoas que fazem isso, preciso mencionar, não devem ser demonizadas, não devem ser estigmatizadas como malignas, só querem se aproveitar, só querem tirar proveito, só querem... Não. São pessoas que têm as suas dificuldades, que aprenderam esses jogos, essas formas de obtenção de ajuda pela vida, pelo que viram, pelo que foram ensinados. São pessoas muitas vezes ingênuas, são pessoas muitas vezes sem a energia e a força necessária para enfrentar uma realidade diferente. São pessoas também, sim, ruins, são pessoas aproveitadoras que escolhem o caminho que é mais fácil, que é mais tranquilo, que sabem usar para obter a satisfação dos seus desejos. Quem está nesse caminho, nessa jornada de autoconhecimento, de despertar, precisa estar atento a essas situações. Precisa saber se portar adequadamente frente a essas situações, evitá-las quando necessário, participar quando é inevitável, mas conseguir sair o mais rápido possível, o mais célere possível, com o menor dano, com o menor desgaste. E que a gente se mantenha coerente. Sim, eu sou uma boa pessoa. Posso não estar ajudando, doando, mas sou uma boa pessoa dentro dos meus limites. E aí entra um aspecto que muita gente não gosta, reconhecer seus limites. A gente se acha super humano, super poderoso, que está sempre ajudando, está sempre disposto. Os outros, né? Não a nós mesmos. Gratidão. Estou preso.